E diz assim a palavra do Senhor: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, aves aos quadrúpedes e répteis. E por isso que Deus entregou a impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais, pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazer coisas que não convêm. Verso 29. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Irmãos, no verso 1 ao 17 que nós não lemos, o apóstolo Paulo ele vai dar saudações à igreja de Roma e dizer o quão ele estava desejoso em visitá-los e não tinha feito porque não tinha ainda havido a oportunidade. Ele vai anunciar o poder de Deus no Evangelho para a salvação de todo o que crê, independente se for judeu ou se for gentil. A justiça de Deus é revelada em sua palavra e, portanto, a justificação acontece através daqueles que creem nela através da fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Do verso 18 ao verso 32, o apóstolo Paulo vai tratar sobre dois temas extremamente importantes, que denotam como o homem corrupto, como o homem que abandonou a verdade de Deus e se entregou às suas paixões, ele age. Então a primeira forma que ele vai agir é através da idolatria. Ele vai debandear para adorar a criatura ao invés de Criador. Adorando imagens, adorando escultura, adorando animais, adorando o próprio homem, adorando o seu corpo e muitas outras coisas. Porém, o segundo sinal do homem sem Deus, do homem que se corrompeu e deu vazão aos seus desejos, é sobre o que nós trataremos hoje, a homossexualidade. A mudança do contato natural do homem e da mulher para um outro da qual Deus não criou. Então, o meu objetivo aqui hoje é expor sobre uma perspectiva bíblica qual deve ser a posição de um crente ou de um cristão em relação a isto. Visto que nós tivemos então em julho, mais especificamente no dia 28 de junho, o mês do orgulho LGBTQ+. Visto também que nos últimos dias nós tivemos um escândalo que se tornou conhecido mundialmente, que foi da marca Burger King, que se aproveitou de crianças para então lacrar e atrair público, fazer marketing, o que também rendeu aí muita reprovação, mas há aqueles que também defendam a marca Burger King e a espécie de propaganda que eles fizeram, o que um cristão na verdade deveria reprovar completamente. Mas antes, eu gostaria de te dizer algo que você talvez não saiba. Embora a homossexualidade seja algo extremamente antigo, na época do apóstolo Paulo e antes do apóstolo Paulo já havia, esse movimento ele só tomou força ou poder na década de 60 e 70, pouco mais aí de 40 anos. E um dos seus principais lemas
é o que nós trataremos hoje. Toda forma de amor é válida, dizem eles. O que por si só, irmãos, analisando logicamente, sem a Escritura, já é um absurdo. Como assim toda forma de amor é válida? Se nós formos seguir essa lógica, nós teremos que aprovar o pedófilo. Ora, o pedófilo nada mais é do que um homem que sente atração por uma criança. Ora, se toda forma de amor é válida, a forma de amor de um pedófilo também é válida. Nós temos que aprovar e bater palmas para aqueles que também sentem atrações por animais. Ora, se toda forma de amor é válida, por que um homem não pode se relacionar ou ter atração por animais? Ou até mesmo, seguindo essa lógica, teremos que concordar com o incesto. Ora, se um homem ele pode sentir atração por um homem, ou mulher sentir atração por outra mulher, e toda forma de amor é válida, por que não? Um pai não pode se casar com a filha, ou uma mãe com o filho, por que os dois não podem se relacionar, já que toda forma de amor é válida? Então, se você parar e analisar apenas com a lógica, sem a luz da Escritura, você já vai ver que isso é um absurdo. Porque, até mesmo entre eles, até mesmo entre os homossexuais, eles vão dizer que pedofilia, ou atração por animais, ou incesto não é algo bom, não é algo legal, é algo horrível. Mas eles dizem que então, eles podem, porque a forma então de amor deles é válida. O ruim é que, ou triste, é que este movimento visa que o seu comportamento seja aceito e até desejado por todos. É isso mesmo, por todos. Não importa a sua fé, não importa a sua crença, você tem que engolir a forma de amar deles e pronto, acabou. Mas além disso, esse movimento, como eu disse, ele tem ganhado muita força. E ele conseguiu até mesmo criminalizar aqueles que de alguma forma discordam deles, taxando-os como homofóbicos. Ou seja, se nós tivéssemos um homossexual aqui e ele quisesse talvez me denunciar, ele poderia, porque há lei para isso. E essa lei se apoia na lei de número 7.716 de 89, onde é enquadrada o homossexualismo, a homofobia, juntamente com racismo, que são duas coisas completamente diferentes. Inclusive é um crime inafiançável. Se eu for preso hoje, eu não posso pagar uma fiança. Pelo contrário, eu ainda devo pagar uma multa e posso pegar até 3 anos de cana, de prisão. Mas isso não é apenas a respeito de mim, que é a minha responsabilidade pregar o que a Escritura declara, mas até mesmo você. Uma piada, um comentário, uma forma que você se dirige a eles que eles não gostam, até mesmo pelos próprios termos que eles aprovam, gays, eles dizem que são gays, mas se você chamá-los assim, eles podem te processar. Alguns, quando eu postei isso aqui, talvez tenham pensado, poxa, mas LGBTfobia ou homofobia é crime, você não pode falar disso aí. Então eu respondo, privar-me do meu direito de consciência e crença também é crime, está previsto no artigo 5º e é uma lei pétrea. Ou seja, assim como eles têm a liberdade para fazer o que querem, eu tenho a liberdade de minha consciência e de minha crença, podendo então anunciar o que eu creio e que eu penso com base na Escritura. Ou seja, veja que este movimento, eles não querem apenas que você os aceitem. Eles querem que, se possível, você seja um. De forma que eles estão legalmente blindados a qualquer tipo de crítica. É engraçado que você pode falar mal de homem, você pode falar mal de mulher, você pode falar mal de negro, tá? Você pode falar mal de português, nós contamos piadas com todas essas pessoas, mas você não pode fazer uma piadinha com gay. Algo que era extremamente comum. Não é? Ou seja, nós vivemos em um mundo onde tudo é criminalizado. Mas especificamente, se tocar nesse bezerro de ouro, meu amigo, aí você está em grandes apuros. Nas últimas décadas, tem acontecido uma série de ataques, irmãos, à nossa fé, através desse grupo. Mas não apenas a nossa fé, a família brasileira. E isso tem sido cada dia mais notório, pois as pessoas têm aderido, elas têm ganhado força porque artistas, formadores de opiniões, a mídia, a política, têm aderido a esse movimento. Nós temos aí o caso que eu citei, do Burger King, que fez então aquele escândalo aliciando as nossas crianças. Temos também TIM, Natura, e quase todas as empresas aderiram ao orgulho gay, o orgulho LGBT. Nós temos até mesmo pastores, sim, pastores,
Aqueles que são responsáveis de ler a Escritura, interpretar e trazer luz à igreja, aderindo isso. Nós tivemos o mais recente caso, que ficou bem conhecido, foi o de Ed René Kivitz, que disse que a Bíblia precisa ser atualizada quanto a este assunto. Nós não podemos, de alguma forma, por causa de 2 ou 3 textos, reprimir e condenar os gays. Irmãos, nós precisamos fazer aqui uma separação. Nós não temos problema nenhum com aquela pessoa que chega aqui e fala, eu tenho problema com homossexualismo. Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. E eu quero vencer isso. Eu quero, de alguma forma, eu sei que isso é antibíblico. Eu sei que Deus não se agrada disso, mas eu sinto tentado, me ajudem. Nós jamais vamos rejeitar uma pessoa assim. É claro que nós, assim como aquele que tem problema de vício, ou aquele que tem problema no casamento, ou aquele que talvez é um adúltero, nós vamos ter a paciência e vamos lidar. O problema é quando essas pessoas chegam em nossas igrejas e dizem, não, eu sou gay, eu não vou mudar, eu não quero mudar. Mas espera aí, a Escritura anuncia que os filhos de Deus, eles buscam em Deus uma transformação diária. Como a pessoa, ela não quer mudar e quer ser aceita? Não tem como. Ela pode até participar do culto, mas ela não pode disseminar o que ela crê, porque é errado, é antibíblico. E se não houver uma disposição para mudança, há respaldo na Bíblia até mesmo para que essas pessoas sejam removidas. Pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguns anos atrás, quando ainda não éramos igreja Resgatar, mas já tínhamos uma igreja aqui, um grupo de jovens começou a frequentar a igreja. E 2 ou 3 eram ali efeminados e participavam em não, a gente quer mudança. E você percebe que essas pessoas, elas começam a persuadir outras. Quando você vê, já estão ali outros jovens persuadidos que o homossexualismo não tem problema, legal. Qual o fim desses jovens? De todos os que eu conheço, só 2, né? Um realmente se arrependeu do seu pecado, hoje tem uma família e glória a Deus por isso. O outro também, né? Uma outra moça, mas via de regra quase todos viraram, né, realmente homossexuais, assumidos. O que nós vamos entender é que o homossexualismo, ele não é diferente do pecado do adultério, ou do pecado da mentira. E nós precisamos lidar com eles. Mas pastores como Ed René Kivitz dizem que não, vamos atualizar a Bíblia, vamos aceitá-los como eles são. Mas espera aí, como diz Martim Lutero, o pastor disse aqui, a paz se possível, a verdade a todo custo. Dizer isso é a mesma coisa que chega um bêbado aqui na igreja. Alguém viciado, um alcoólatra, ou alguém viciado em drogas. E você olha para ele e fala, olha, isso é pecado, isso é errado. Você precisa vencer isso com a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa seria a postura correta. Mas ao invés disso, nós diríamos, tudo bem, Deus te ama com seus vícios. Você pode encher a cara, você pode ficar caído pelas esquinas, não tem nenhum problema. Ou então uma pessoa que chega aqui trai a esposa, ou trai o marido. A postura correta é confrontar, isso é errado, é antibíblico, se arrependa. Essa seria a postura correta. Mas dizer que a Bíblia tem que ser atualizada é dizer ao adúltero, continue adulterando. Ou seja, estes pastores, que têm até uma certa notoriedade, eles fazem um desfavor para o Evangelho. Veja que esse movimento ele tem tomado tanta força que tem atingido até mesmo a igreja. Eu vejo constantemente desenhos, filmes, séries e novelas que têm contido o elemento gay ali. Hoje é difícil você achar um filme, irmãos, que não tenha um relacionamento homossexual. É difícil você ver uma série na Netflix ou um seriado que não tenha. É quase um pecado não ter. Se você não tiver uma cena que seja, você está contra eles. De forma que é uma submissão generalizada. Nós temos aí os quadrinhos, né, que fizeram parte da minha infância, da Turma da Mônica, mas que por causa disso, né, e também por causa do filho, né, do autor, acho que é Maurício, né? Maurício de Souza. Por causa do filho também ser homossexual, nos quadrinhos, para criança.
para criança. Eu não preciso nem citar aqui Globo, né, irmãos? Que realmente é uma perversidade total. E, inclusive, teve a coragem de, alguns anos atrás, fazer uma cena ali explícita de intimidade entre homens ali. Uma cena gay. Então, veja. Isso está presente em todos os elementos. E está começando a entrar, inclusive, na igreja. Eu vejo também hoje que o maior alvo são as crianças. São as crianças. Algum tempo atrás, hoje eu não vou entrar muito no tema de ideologia de gênero, tá? Mas algum tempo atrás eu preguei sobre isso aqui. E acho que a irmã Ellen havia me enviado uma foto da apostila do filho dela, que tinha 6 anos na época. 5 anos na época. E estava lá a lição. Qual é a sua família? Aí tinha uma família de negros, uma de asiáticos, uma de pessoas, né, brancas, e aí outra lá de mulher com mulher. Qual é a sua família? Ou seja, estão tentando tornar normal aquilo que não é normal. Estão tentando tornar algo que é imoral, moral. De que forma? Ora, se a criança ela cresce ouvindo isso, ela cresce aprendendo na escola que é normal, ora, quando ela chegar à adolescência ou à fase adulta, não tem problema. É o que eles fizeram na propaganda do Burger King. É o que eles fizeram ali. Veja, com a criança de 5 anos. Você pode achar que eu estou falando um pouco de exagero. Mas a advogada trans, Maria Eduarda Aguiar, que inclusive lutou no Supremo para criminalizar, ou para então que a lei 7.716 de 89 fosse então relacionada com homossexualismo, ela diz o seguinte, com homofobia, racismo e homofobia, ela diz o seguinte: a educação é o principal instrumento da modificação social. Você pode falar, poxa, mas educação são os pais instruindo então as crianças em casas. Não é essa a intenção dela. Quando ela se refere a, ou ele, né? Até difícil agora. Ela ou ele, se refere a isso, ele está dizendo a educação que é dada para os seus filhos. De 5 anos, de 4 anos, de 7 anos. Por isso, muitos pais de nossa igreja têm adotado o homeschooling. Eles têm tirado seus filhos da escola e ensinado em casa. Pois, como diz o deputado Tiririca, pior que tá, não fica. Não é verdade? Irmãos, o que estão ensinando nas escolas não é matemática, não é português, é ideologia. Ideologia. Orar? Não pode. Que é isso? Estado laico. Mas, expor às crianças essas coisas? Aí sim pode. E veja que então há uma certa idolatria a este grupo, onde aqueles que não se prostram diante deles devem então ser jogados na fornalha. Pela graça de Jesus, nós não iremos nos prostrar diante LGBT, este movimento, ainda que tenhamos que ser presos, não tem problemas, não tem problema. Vamos expor a Escritura, vamos expor o que cremos, porque também a Constituição nos garante liberdade de crença e consciência. E tanto a minha crença como a minha consciência não conseguem aceitar esse tipo de comportamento. Bom, como eu disse, muitas igrejas têm se rendido a este movimento. E de que forma? Elas não chegam aqui, o pastor não chega aqui e fala assim, irmãos, a partir de hoje, aqui a nossa igreja vai aceitar os LGBTs aqui. Que é isso? Que preconceito é esse? A partir de hoje eles podem entrar aqui, não precisa mudar. E ó, quero que ninguém fale nada, hein? Eles não fazem isso. Então como é que se dá a omissão deles? Quando você vai falar um assunto desse aqui, eles dizem o seguinte, shh, não pode falar disso não. Deus é amor, não julgueis. Esse é o resumo de muitas igrejas. Elas não ensinam os irmãos como a Escritura trata este tipo de comportamento. É claro que muitas igrejas também já se entregaram ao relativismo, ao liberalismo, ao secularismo. Qual é a prova disso? Ora, muitas igrejas aceitam normalmente. Muitas igrejas, os jovens podem se relacionar com beijo na boca, com relacionamento íntimo. Não tem problema. Muitas igrejas, você entra ali e você não sabe se você está em uma rave ou você está em uma igreja. Ou seja, as igrejas aos poucos têm aderido então ao relativismo. Será que é bem isso que o apóstolo Paulo quis dizer? E nós vamos entrar no texto ainda, que é só um parâmetro para você, então, com uma perspectiva melhor para o texto. Será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo quis dizer? Eu acho que isso é meio cultural, não é isso não, relativismo. Liberalismo não tem problema não, Jesus ama todos, vem a todos. É verdade que Jesus ama todos?
Tem lá o relato da prostituta, não é? Então, a prostituta deveria ser apedrejada. Mas o que nós vemos ali não é uma concordância de Jesus com o comportamento daquela prostituta. Inclusive, depois que todos vão embora, o que é que ele diz? Agora vás e não peques mais. Isso deve reger alguém que tem problemas com homossexualidade. Jesus te aceita? Sim. Ele te aceita como você está. Mas ele não permite que você permaneça como está. Isso vale para o homossexual, isso vale para mim e para você. Então, liberalismo, aceitam tudo. E secularismo, que é basicamente fazer uma amálgama, se misturar com o mundo. Ou seja, você vai em igrejas que tudo pode. Tatuagem pode, novela pode, ir na boate pode, ir no barzinho pode. E uma igreja dessa, frequentando uma igreja dessa, você só não pode ir para o céu praticando todas essas coisas. Então veja, muitas igrejas se omitem. Tema polêmico, não é? Para um cristão não deveria ser. Não deveria ser polêmico. A Bíblia é muito clara a respeito disso. O problema é que, como a igreja tem se entregado à submissão a esse pecado, hoje eles não falam mais disso. Nós temos igrejas sérias, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, IPU-SA, que aceitaram como normal e passaram. O próximo passo foi passar a fazer casamento homossexual, e agora há pastores e pastoras homossexuais lá, que são gays. Só uma observação, a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem nada a ver com a dos Estados Unidos. Eles romperam em 1950. Inclusive, a Presbiteriana dos Estados Unidos nem é considerada mais uma igreja por causa deste erro teológico e muitos outros. Mas tudo bem, isso está longe, né? Está lá nos Estados Unidos. Vamos trazer aqui então para o nosso estado, São Paulo. Joga lá no Google, igreja de homossexuais. Eu te digo que você não vai achar apenas uma, não, são várias. São várias. Igrejas que aderiram ao movimento, ou que é mesmo um pastor casado com outro pastor ali na igreja, homossexuais. Eles se apoiam na teologia inclusiva, que é nova teologia, porque é isso que você faz, irmãos, quando você não consegue encontrar respaldo bíblico para fazer uma teologia. Você inventa uma. Então eles inventaram a teologia inclusiva. E o que é a teologia inclusiva? É a teologia que, com base nos textos, por exemplo, de Davi e Jonatas, que diz que Davi amava Jonatas mais que o amor de mulheres, Jonatas para ele era amabilíssimo, né? Eles dizem que aquilo ali era então um relacionamento homoafetivo. Eles chegam ao absurdo de falar que o recostar da cabeça de João no ombro ou no colo de Jesus Cristo era um relacionamento homoafetivo. Eles também vão dizer que não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. O apóstolo Paulo está distorcendo o ensino de amor que Jesus ensinou. Ou seja, eles são obrigados a fazer uma teologia tirando textos de contextos. A Bíblia nunca se contradiz. Então estaria Davi, Jesus e Paulo em contradição? É claro que não, pois senão a Bíblia não seria perfeita. E não poderia ser digna de confiança. Mas pior que isso, poderíamos ter a certeza que ela não é inspirada por Deus, pois um escrito que tem falhas não pode ser inspirado por Deus, não pode ser perfeito. A Bíblia é perfeita. Lembra? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a exortação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, se ela é perfeita, então não há contradição aqui. Se não há contradição na Bíblia, a contradição, então, nestes que estão dizendo essas coisas. O que está em jogo aqui não é a pessoa em si, como eu disse, mas o pecado que ela comete, a homossexualidade, que é condenável assim como a idolatria, o adultério, o homicídio e os vícios, como nós vemos aqui do verso 28 ao 31. O apóstolo Paulo também está condenando aqui aqueles que são cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, e por aí vai. O que está em jogo aqui não é a pessoa. Eu penso que você deve respeitar as pessoas. A pessoa tem a sua opção. Se você tiver oportunidade, né? Eu de vez em quando tenho, de falar que aquilo é errado, faça. Eu creio que a posição do cristão nunca deve ser agredir verbalmente essas pessoas, ou até mesmo agredir fisicamente. Eu creio que esse não é a postura de um genuíno cristão. Mas o cristão, ele não pode concordar com aquele ato. Se tiver oportunidade, ele deve expor o que ele crê, a verdade. Mas tratar com educação, você deve fazer com todos, até com bandido.
certo? A posição bíblica não é, eu não consigo vencer o meu pecado. Então o que eu vou fazer? Eu não vou lutar contra ele, eu vou dar vazão a ele. Eu vou me entregar. Essa é a posição bíblica. Você tem um pecado que você tem dificuldade em vencê-lo. Ao invés de você vir para a Bíblia e entender que, se necessário, você talvez tenha que morrer lutando para vencer esse pecado, não. O que as pessoas fazem? Já que eu não consigo vencer, eu me entrego, eu dou vazão. É exatamente isso que os homossexuais, ou aqueles que aderem isso, aqueles que não necessariamente são homossexuais, mas que não tem nenhum problema com isso, dizem, deixa o homossexual, ele não consegue vencer, que fardo! Você está colocando nas costas dele. Eles usam até aquele texto. Jesus não disse que o fardo dele é suave, que é leve? Por que você está colocando um fardo? Mas peraí, não somos nós, é Escritura. É a Escritura que diz que nós precisamos vencer os nossos pecados. Afinal, como diz o apóstolo do amor, em 1 João, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Dito todas essas coisas, vamos então para o texto. Então, o que a Bíblia diz em relação à homossexualidade? Primeiro, homossexualismo é algo antinatural. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é pecado, e é por isso que cremos que é pecado. Isso está aí em Romanos 1, do verso 26 ao 27, onde ele vai dizer que Deus entregou esses homens a paixões desonrosas. E até mesmo a mulher. Você sabe que mulher é sinônimo de pudor, não é? Mas quando você vê até mesmo as mulheres se entregando a esse tipo de prática, aí a coisa está feia. As mulheres são meio que o termômetro, não é? São meio que o termômetro. Quando você vê elas totalmente corruptas e entregues a isso, aí a coisa está feia. Então Deus ele entrega os homens e as mulheres para que ajam dessa forma. Que forma? Por isso Deus entregou as suas paixões honrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Ele vai repetir isso também para os homens. E o homem da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Ou seja, por que o homossexualismo é pecado? Porque é antinatural. Porque a Bíblia relata que Deus fez homem e mulher. Na versão original, ou se você for para o original hebraico no Antigo Testamento em Gênesis, é macho e fêmea. Não há um híbrido. Não há. É macho e fêmea. Alguém pode argumentar assim. Não, mas o apóstolo Paulo está refletindo a cultura daquela época, onde os gays eram perseguidos e mortos. Mas será? A época de Paulo, irmãos, na época de Paulo, a homossexualidade era vista como normal e até incentivada. Para você ter uma ideia, 14 dos 15 primeiros imperadores eram homossexuais. Nero tinha lá um homem lá, que ele inclusive fazia se vestir de mulher. Era homossexual, era algo normal, era algo aceito e incentivado. Inclusive, havia na época de Paulo a pederastia, que era o relacionamento do homem mais velho com o rapaz. Isso era visto como o rapaz galgando a maturidade. Era normal o homem mais velho ter ali um rapaz para se relacionar. Ou seja, Paulo dizer que isso é pecado é ir completamente contra a cultura daquela época, que era normal. Era normal. Ou seja, Paulo não está refletindo então o pensamento de sua época, mas um pensamento que é contrário de sua época. Ou seja, desde sempre o homossexualismo foi pecado. Foi pecado. Alguns vão dizer, não, aqui o apóstolo Paulo está combatendo apenas aqueles prostitutos e prostitutas cultuais. Para você ver como era a depravação na época de Paulo. Havia pessoas que ficavam em templos pagãos e usavam seus corpos e através do relacionamento íntimo ofereciam culto aos seus deuses. Irmãos, nós vivemos em uma época depravada, mas você não vê, eu acho, em nenhuma igreja acontecendo isso, né? Chega lá, tá lá os prostitutos lá, vai lá no quarto e não existe isso na igreja hoje, em nenhum lugar aí, eu acho, né? Não sei. A gente está também em um nível de tanta perversidade, mas na época de Paulo isso era comum. Era comum prostitutos e prostitutas cultuais. O apóstolo Paulo não está apenas se referindo a essas pessoas que cometiam indecências e torpezas para cultuar os seus deuses, mas aqui ele está se referindo a todo homem e mulher que cometem essa torpeza.
Então, se era considerado normal na época do apóstolo Paulo, de onde então Paulo ele vai tirar essa ideia que é pecado? De onde? De onde você acha que Paulo tirou essa ideia? Homossexualismo é pecado, sim, na sua época era normal, mais normal que hoje. De um lugar apenas, irmão. Da Escritura. De Gênesis 1, 27 e 28, que diz: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Algumas versões, macho e fêmea os criou. Então Deus abençoou e disse: frutificar e multiplicar, encher a terra, e por aí vai. Ou seja, Deus criou desde o princípio Adão e Eva. Não Adão e Ivo. Deus também deu uma ordem: frutifiquem e multipliquem. Como é que um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher pode cumprir essa ordem aqui? Como é que ele pode se multiplicar? Não tem jeito. Não tem jeito. Nós vemos o apóstolo Paulo também, provavelmente você deve ver, de Gênesis 18, 19. Vocês que são viciados aí na nova Gênesis, o que acontece em Gênesis 18, 19? Sodoma e Gomorra. Tá vendo? Seja viciado na Bíblia. Sodoma e Gomorra. Aqueles povos chegaram a uma depravação tão grande que Deus destruiu com fogo. E você vê ao ponto deles quererem até mesmo terem relações com os anjos, com os enviados de Deus ali. Deus destrói. Deus não aprova aquele comportamento. Mas então você vai para a lei mosaica, Levíticos 18, onde trata ali, Levíticos 18 inteiro, sobre relações ilícitas, e não apenas relações ilícitas entre homem e homem e mulher e mulher, mas até mesmo de homem com animal, de parentes, o incesto. Ali vai tratar disso e vai dizer que é pecado e é abominação aos olhos do Senhor. Inclusive, o verso mais conhecido é o 22, que diz: não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. É abominação. Ou seja, a ideia de Paulo que homossexualismo é pecado veio da Escritura. Inclusive, Paulo ele nasceu em toda essa cultura, ele tinha tudo para dizer: é normal, não tem problema. Mas ele vai contra a correnteza. E por quê? Porque é antinatural. Por que o homossexualismo é pecado? Porque vai contra aquilo que Deus criou. É uma tentativa rebelde de distorcer aquilo que Deus fez. Deus ele criou macho e fêmea. Como diz alguém, o resto é gambiarra. O resto é gambiarra. Segundo princípio, homossexualismo é o resultado do juízo de Deus. Romanos 1, verso 24 e 25 diz assim: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual e ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, veja bem, como é que você pode concordar com algo que está sob o juízo de Deus? Com algo que é o juízo de Deus? Não tem como. Servir a Deus é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E como eu já deixei bem explicado aqui, mas insisto em falar, não é odiar a pessoa, mas a prática, o comportamento. Assim como nós odiamos, não o adúltero, mas a prática de adultério. Ser um cristão é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ora, se Deus amasse isso, Ele não deixaria escrito. Se isso não fosse reprovável diante do Senhor, não teria Gênesis, ali Deus criando homem e mulher, ou então Sodoma e Gomorra sendo destruída por causa de sua imoralidade. Inclusive esse texto aqui, ele vai retratar o ápice do juízo de Deus, que é o abandono. É falar: você quer? Você quer mesmo? Vai. Você entregar. É como mais ou menos o pai daquele adolescente rebelde. O pai está falando: é errado, é pecado, não faça isso. E o pai sai, vai buscar na rua, vai buscar no bar, vai buscar em muitos lugares, mas o jovem insiste em viver daquela forma. Chega uma hora que o pai cansa e fala: você quer? Vai. Enquanto o pai está insistindo, enquanto o pai está disciplinando, brigando, é sinal que ele ama. Mas quando o pai fala: vai, você quer? Vai. Isso é um sinal do juízo. É um sinal que o pai desistiu, que o pai abandonou. E é claro,
E é claro que Deus, como forma de juízo, ele também deixa a pessoa lidar com as suas próprias paixões, com o seu próprio coração que é corrupto e enganoso. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma geladeira velha, muito velha mesmo, mas que dava choque. Não sei se já teve uma dessas na sua casa. E eu estava ali como criança e adorava mexer naquela geladeira. E meu pai, não vai menino, e isso aí quase me pegava, não vai. Mas teve um dia que de longe ele me viu se dirigindo à geladeira. E ele deixou. E ele disse que eu tomei um choque tão grande que nunca mais eu nem quis chegar perto de geladeira. Irmãos, Deus faz assim conosco também. E Deus faz assim com o ímpio. Embora o ímpio esteja sobre a graça comum ou a misericórdia comum de Deus, há momentos que Deus o entrega às suas paixões para que o próprio pecado o puna. O próprio pecado, a própria paixão serve de juízo, de vara. Paul Washer vai dizer que Hitler não era uma anomalia. Hitler não era um fenômeno. Hitler era o que cada um neste salão tem o potencial de ser, caso não seja a graça de Deus. Irmãos, você acha que se não fosse a graça de Jesus Cristo, você poderia se manter de pé? É claro que não. Inclusive a Bíblia vai advertir, quem está de pé, toma cuidado para que não caia. Então você esteja me olhando aqui e dizendo, dessa água não beberei. Este não é o meu problema. Mas pode ser o problema de um familiar seu, de um filho seu. O seu problema não pode, às vezes, ser o homossexualismo, mas a imoralidade é outro sentido. A pornografia, o adultério, não é? Então veja, todos nós, se não for a graça de Deus, estamos perdidos. Quem aqui teria coragem que apenas uma semana do que se passa na sua cabeça fosse jogado neste telão? Poucos de nós. E por quê? Porque o nosso coração é miserável, o nosso coração é depravado, coisas terríveis passam por aqui. E às vezes até choramos. Então veja, o homossexualismo é um comportamento tal como este, que é a entrega de Deus ao homem, às suas paixões. Você acha que você estaria aqui se Deus entregasse você as suas paixões? Ei, você que outrora era um viciado, você que era um adúltero, que vivia na bagunça, você acha que você estaria aqui se não fosse a graça de Deus? Com certeza não. Todos nós temos o potencial de fazer coisas tão terríveis como o homossexualismo. Até pior. Bom, o problema é que a Bíblia também anuncia o fim dos que praticam e aprovam essa prática. No verso 27 a Bíblia vai dizer na última parte, eles vão receber em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Primeiro, o pecado da homossexualidade, que é o juízo de Deus, que é Deus entregando o homem às suas paixões, afeta de forma imediata o corpo. Através do que? Doenças, AIDS. Leva a pessoa a fazer coisas degradantes, humilhação, etc. Não se engane. Embora o nome seja gay, que do inglês significa feliz ou alegre, muitos destes caem em uma depressão profunda, vivem em tristeza, não há alegria, se suicidam, ou seja, as consequências são terríveis e imediatas já aqui. Já aqui. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários homossexuais, vários. E o que eu posso te garantir é que muitos deles estão nessa prática, porque sim, não podemos negar os fatores naturais, foram abusados na infância. Eu também não estou negando aquele filho que cresce dentro da casa sem uma referência do que é ser um homem ou do que é ser uma mulher. O pai é um banana. Quem veste calças na casa é a mulher. É uma mulher. Não tem uma referência, não tem um padrão. Aí cresce e pensa que aquilo é o padrão, ser efeminado. É por isso que é terrível, irmãos. É terrível. Quando você, mulher, toma as rédeas de sua casa. É pecado. As consequências são terríveis. O seu filho pode achar que o padrão não é ser como seu marido, mas é ser como você. Da mesma forma as mulheres. Às vezes a menina não tem um parâmetro do que é ser uma mãe, do que é ser uma mulher. E eles crescem, essas crianças todas confusas. Homem banana, mulher abacaxi.
E eles não sabem mesmo. Ainda mais envolvido no contexto que vivem hoje, de escola, se seu filho vai para a escola, você acha mesmo que você está imune? É claro que não. A pressão lá fora é muito grande. Então há este fator de crianças que crescem sem uma referência dentro de casa. Um pai que não diz um não. Uma mãe que não se submete ao marido. É complicado. Ou seja, há consequências de forma imediata para aqueles que praticam tais coisas. O risco de uma doença, ou até mesmo, embora eles se dizem felizes, como eu disse, tive a oportunidade de conversar com vários, não são. Não são. Não são. Mas a Bíblia vai falar sobre uma consequência última, que é a morte. No verso 32 está dizendo que os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente fazem, mas também como aprovam os que praticam. A Bíblia está dizendo aqui que em Israel, alguns pecados eram punidos com morte. É claro que no contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo, onde Israel estava escravizado por Roma, não havia sentido essa lei civil de Israel. Ou seja, quais eram os pecados que eram punidos com morte? Adultério, criança desobediente, levava e apedrejava até a morte. Homicídio, matou, olho por olho, dente por dente, tem que morrer. E homossexualidade, entre outros, eram punidos com morte. Mas isso não se aplicava nem à época do apóstolo Paulo e nem à nossa. Então é claro que às vezes essa morte ela não vai acontecer fisicamente. Nossa sociedade não faz isso com gays, ou com adúlteros, ou com crianças desobedientes. Mas a Bíblia diz que o salário de todo pecado é a morte. Seja pequeno ou seja o grande. O salário vem. Por isso, homossexualismo nada mais é do que o juiz de Deus. Deus entregando homens desobedientes às suas próprias paixões. Terceiro, então surge uma pergunta. Diante de tudo que eu falei. Toda forma de amor é válida? Diante de tudo que eu falei, eu e você podemos chegar à seguinte conclusão lógica. É claro que não. É claro que não. Então, por que então os homossexuais dizem que a forma que eles amam é válida? Olha, é simples. O que muitos hoje chamam de amor, a Bíblia vai chamar de depravação, perversão sexual, imoralidade e pecado. É isso que a Bíblia chama. O verdadeiro amor é aquele que está em coerência com a palavra de Deus. Tudo mais é uma distorção e fruto de rebeldia e desobediência do homem. Portanto, deve ser combatida e desconsiderada. Irmãos, uma mentira repetida 1000 vezes não torna aquela mentira uma verdade. É apenas uma mentira repetida 1000 vezes. Uma pessoa dizer que a forma que ele ama é correta e não tem nada a ver, não quer dizer que aquilo seja verdade. Ora, eles usam o argumento que Deus é amor, exatamente, justamente porque Deus é amor, Ele estabeleceu o que é amor em Sua palavra. De forma que aquilo que desvia do que a palavra de Deus disse, deve ser distorcida. O apóstolo Paulo tem um nome muito específico para esse tipo de amor. Ele vai chamar de paixão desonrosa e desejo ardente. Ou seja, o que eles dizem ser amor, não é amor que Deus fala em sua palavra. É apenas a vazão do pecado que há em seu coração, que os leva a agir de forma ardente e desonrosa. E para finalizar, que já está dando nosso tempo, há um remédio para a homossexualidade? Há um remédio? Você pode falar, como assim remédio? A homossexualidade agora é doença? Embora muitos tentem negar que a homossexualidade não é uma doença, sim. Homossexualidade é uma doença. Não uma doença biológica, uma doença no coração. No coração. Romanos 1:24 vai dizer que por isso Deus entregou a impureza sexual ao desejo ardente de seus corações. A Bíblia declara que o nosso coração, irmãos, é desesperadamente corrupto e enganoso. Se você quer destruir alguém, diga o seguinte: siga o seu coração. Quando Deus quer punir alguém, é exatamente isso que Deus faz. Ele permite que a pessoa siga o seu coração. Essas pessoas que têm a homossexualidade, a prática homossexual, são pessoas que estão doentes em seu coração, que é corrupto e enganoso.
E o remédio para qualquer coração corrupto, enganoso, pecaminoso, que está cheio de deturpação, e aquilo que é algo antinatural, é o Evangelho. O Evangelho é o remédio. O Evangelho para arrependimento de pecados. É possível alguém que sente tentações homossexuais vencer isso? Sim, é possível. Através do quê? Do Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo começa o capítulo número 1 dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Irmãos, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, que o Evangelho não possa alcançar. Não há. Não há. Homossexualidade não é um pecado imperdoável. Eu sei que às vezes nós olhamos para esses pecados imorais com um olhar mais rigoroso e até mesmo achamos feio mesmo. E por quê? Porque eles estão em maior evidência. Mas não é um pecado imperdoável. Só existe um pecado sem perdão na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O homossexualismo não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, assim, possibilidade de arrependimento e mudança de vida. E aqui nós precisamos fazer uma distinção, mais uma vez, da tentação e do pecado. Tentação não é pecado. É possível que uma pessoa venha à igreja, é possível que essa pessoa se arrependa, e que ela de fato nasça de novo e seja regenerado. Mas talvez tenha tentações homossexuais, sim. Assim como é possível que um homem que traía a sua esposa, ele se reconcilie com a sua esposa, ele tenha um casamento abençoado, mas ainda tenha tentações em cometer o mesmo pecado. É possível que a pessoa se converta. E alguns vão vencer isso rapidamente. Vão constituir família e nunca mais serão tentados. Mas há outros irmãos que terão que lutar todo santo dia. Não é assim com você? Não há pecados que você ainda não venceu e você luta todo santo dia e lutará até que seus dias acabem? É claro que sim. É claro que sim. O apóstolo Paulo, ele traz a esperança a pessoas que praticam o homossexualismo. E por quê? Porque o apóstolo Paulo já tinha visto o poder de Deus do Evangelho atuando na vida de pessoas que tiveram este mesmo problema. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 11, para nós encerrarmos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 11. Que maravilhoso. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que havia na igreja de Coríntios pessoas que eram bêbadas, caluniadoras e que eram homossexuais, ou que buscavam isso, mas que através do poder do Evangelho elas foram santificadas, justificadas pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, não é o que muitos pensam, eu nasci assim. Não, não nasceu. Deus, ele criou homem e mulher. Se não nasceu assim, é possível então mudar. É possível ter um comportamento diferente. A nossa própria experiência de ver inúmeras pessoas que se libertaram disso, constituíram família. Ou então aqueles que se arrependeram de seu pecado e lutam até hoje. O que a Bíblia nos ensina então, irmãos? Aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina? Primeiro, você como crente, como cristão, não deveria considerar normal essa prática. Usando o argumento de amor ou de respeito. Não, essa prática não pode ser respeitada. Assim como a prática do adultério não pode e a do vício não pode. Você como cristão deveria se posicionar quando pessoas te perguntam: o que você pensa sobre o homossexualismo? Você não deveria fazer como o pastor Cláudio Duarte. Eu não concordo, mas respeito. Como é que você pode respeitar algo que você não concorda?
Não tem como. Há cristãos que quando homossexuais perguntam, o que você acha disso? Eles gaguejam. É ali a oportunidade para você anunciar o poder do Evangelho. O que você está fazendo é pecado. É antinatural. Deus não te criou assim. E eu tenho uma boa notícia. O Evangelho tem poder para te transformar em uma nova criatura. Mas se você retrocede, como essas pessoas serão alcançadas? Quando nós postamos algo na internet, pregamos aqui, ou anunciamos a palavra de Deus, não é porque odiamos os homossexuais, mas porque sabemos do poder do Evangelho para transformá-los, assim como um dia te transformou. Olha quem você era e olha quem você é. Foi a graça de Deus, e a graça de Deus não está restrita a nós, mas também a todo que crê. O Evangelho é poderoso. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso, nem homossexualidade e nenhum outro pecado deve ser tolerado e aceito, mas confrontado. Pois sabe o que é amor? Amor não é concordar com tudo. Pessoas que concordam com tudo não amam. Amor, às vezes é você dizer a verdade. Ela dói, ela machuca às vezes, mas isso é o verdadeiro amor. Muitos dizem amar os homossexuais, mas ao invés de confrontá-los em seus pecados, concordam com eles. Como então alcançarão a luz do Evangelho se você que é crente não se posiciona e não prega a eles? Todo comportamento LGBT, tudo o que diz na Escritura, seria base suficiente para você, por mais simples que seja, pudesse apenas dizer: o que você faz é pecado, é errado, mas eu tenho uma boa notícia para você, que é o Evangelho. Por último, eu não gostaria que ninguém olhasse para o homossexualismo como um pecado imperdoável, porque não é. Não é. E é exatamente por isso que a gente deve respeitar a pessoa. A pessoa tomou a decisão dela e nós respeitamos a pessoa. Há pessoas que, não sei, chegou a esse extremo, eu creio que não crente, mas já agredi fisicamente e verbalmente. Um cristão não deveria fazer isso. O cristão deveria apenas expor o que está escrito. O que está escrito. É o que nós estamos tentando fazer aqui nessa noite. É o que nós tentamos fazer um pouco na internet. Portanto, toda forma de amor é válida. A Escritura diz que não. Amém? Vamos colocar de pé e orar a Deus.